Bom dia, nós vamos para a tese número 39, falando sobre a morte de Cristo foi necessária a fim de sermos perdoados. Vamos orar. Ó Pai, esteja conosco, nos ajude a entender, a compreender essa tese em nome de Jesus. Amém. Suponhamos que você decida que deseja revelar o amor de Deus ao povo de Chicago, por exemplo. Vai viajar para lá ou uma cidade aí que você mora perto. Assim você se muda para o centro dessa cidade e começa a caminhar pelas ruas, ajudando aqueles que estão em dificuldade, tomando tempo para ouvir os que estão solitários e fazendo tudo quanto possa para partilhar o amor de Deus com aqueles que você encontra. Mas a cidade que você escolheu é um lugar perigoso, especialmente após escurecer. E se caminhar pelas ruas após a meia-noite, você estará inevitavelmente correndo risco. Você leva avante seus planos por algum tempo e consegue ser uma bênção para certo número de pessoas. Certa noite, porém, você passa por um beco escuro, onde algum criminoso desesperado está à espreita e você perde a tua vida. Aqueles que o conheceram na cidade essa que você está, descobrem o que lhe ocorreu. Contam aos outros como você morreu para revelar o amor de Deus, e assim sua morte se torna significativa por causa dos riscos que esteve disposto a correr a fim de alcançar o povo de Chicago, ou da cidade que você está, com o amor de Deus. Acredita ser essa uma boa analogia para a morte de Cristo sobre a cruz? Sua morte foi necessária a fim de obtermos o perdão? Ou foi a morte de Cristo meramente acidental? Ele veio à Terra somente para revelar o amor de Deus, mas morreu simplesmente porque a Terra é um lugar perigoso para se viver? Ou foi sua morte parte essencial de um plano para salvar a humanidade? Existe uma teoria de influência moral da expiação que insiste em que a morte de Cristo não era essencial. Alega que a humanidade poderia ser perdoada independentemente da morte dele. Um dos erros que essa teoria tenta desfazer é a ideia de um Deus irado que precisa de 1 quilo de carne a fim de abrandar a sua ira. E a verdade é que o propósito da morte de Cristo não foi satisfazer a vingança de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas a morte de Cristo foi necessária por outras razões. A esse lampejo do livro Grande Conflito, página 70, Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída nada pode fazer para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são o fundamento da fé cristã. Os sacerdotes e príncipes reuniram-se ao redor da cruz no dia da crucifixão. Não estavam dispostos a aceitar um Cristo crucificado. Disseram: é o Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Mateus 27, verso 42. É possível ecoar esse mesmo pensamento hoje? É possível desejar que Cristo desça da cruz a fim de ser capaz de crermos? É um golpe ao orgulho humano admitir que precisamos ser salvos em vez de ser educados, mas a base integral da fé cristã é a premissa de que a humanidade carece de um Salvador. A Bíblia ensina de forma repetida que Cristo é o nosso substituto. Talvez a passagem mais bem conhecida esteja em Isaías capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versos 4 e 6. Todo o sistema sacrificial, desde Adão e Eva, às portas do Éden, até o ritual do templo dos dias de Jesus, baseava-se no entendimento de um substituto. Deveria vir para tomar o lugar do homem pecador, a fim de que este pudesse ser salvo. Cristo era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Embora seja mortificante para o coração humano, a salvação só ocorre ao aceitarmos o Salvador crucificado e ressurreto. Ao ajoelhar-se em fé junto à cruz, alcançou ele o mais alto lugar que o homem pode atingir. Atos dos Apóstolos, página 210. Que esse seja o nosso pensamento. Ore comigo. Ó Pai, esteja conosco, nos ajude a entender, a compreender e aplicar nossa vida, teus conhecimentos, em nome de Jesus, amém. Grande abraço, teu irmão, amigo, João Bonadimã.